cá estamos nós com mais um programa Basta Crer, um programa para você ouvir a palavra de Deus que vai ser transformada em fé. E esta fé que vai fazer que você vai vencer no mundo e em tudo. E você pode fazer o seu pedido de oração. Temos o número do WhatsApp, temos um número de telefone também fixa. O WhatsApp é mais 351 912 895 800 e através da linha de SOS é mais 351 211 908990. Liga para nós, faça já o seu pedido de oração. No final eu vou orar para si. Não fica aqui à espera quando que eu vou. Não, se você tem um pedido, faça já. Porque aí você não precisa se preocupar mais nada. Se também tem mais qualquer outra dúvida, também liga para nós. Se quer fazer alguma coisa, saber, então nós vamos lhe responder. Entretanto, vamos agora começar com louvor, com uma música, que é uma música, na verdade, que diz Deus habita no louvor do seu povo, não é só deles, é você também. Então fica já de pé, vamos ouvir esta música. Deus habita no louvor do seu povo, Deus passeia no louvor do seu povo, Deus habita no louvor do seu povo, Deus passeia no louvor. Deus habita no seu povo, Deus passeia no louvor do seu povo, Deus habita no louvor do seu povo, Deus passeia a glória de Deus, a glória de Deus está enchendo este lugar, o poder está enchendo a glória de Deus. Não sei se vocês ouviram bem a música, mas quando nós louvamos a Deus, o que é que acontece? Deus passeia no louvor do seu povo. E a sua glória, a sua presença enche o nosso coração, enche a nossa casa quando nós louvamos a Deus. E Deus também faz mais, Ele liberta no meio do louvor do seu povo, Ele restaura. Ele traz esta alegria. Você talvez está com problemas, sabe? Muitas vezes a solução é esta, é louvar mesmo a Deus. Então nós vamos continuar. Então você fica mesmo de pé, faça parte desse louvor, pensando assim, eu vou louvar a Deus quando eu louvo Deus. Deus entra na minha casa, Deus entra no meu coração, tudo vai mudar. Deus vai resolver esse problema, vai restaurar a minha família, vai trazendo esta paz, esta alegria. Isso que Deus vai fazer. Então é bom, muito bom louvar ao nosso Deus. Vamos fazer isso. Bom é louvar ao Senhor, cantar louvores a seu nome, pois tu, Senhor, me alegraste com teus feitos, eu exultarei das tuas mãos. A sua glória e maravilhas, e maravilha, pois Ele virá para julgar.
majestoso em toda a terra teu nome. Senhor, Senhor, quão majestoso em toda a terra teu nome. Senhor, Senhor, te louvarei. Senhor, exaltarei teu nome. Príncipe da paz e rei. Senhor, Rei poderoso, exaltai. Hey, exaltai o Senhor, pois Ele é digno de louvor. Oh, hey, exaltai o Senhor, pois Ele é digno de louvor. Hosana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. Hosana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. Oh, exaltai, oh, hey, exaltai o Senhor, pois Ele é digno de louvor. Exaltai, hey, exaltai o Senhor, pois Ele é digno de louvor. Hosana, Jesus, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. Hosana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. E agora nós vamos esquecer esta pessoa que talvez está ao seu lado e vamos nos concentrar em Deus. Agora entramos nesta parte que nós chamamos adoração. E a adoração é diferente do que o louvor. Louvor é muita alegria, falamos uns com os outros e encorajamos uns aos outros para louvar a Deus. Mas quando nós adoramos, nós pensamos em Deus. Agradecemos a Deus pela nossa salvação, tudo que Ele fez na nossa vida. Dizemos que Ele é grande, Ele é digno de todo louvor, toda honra. Isto é muito importante porque é nós falarmos mesmo com Deus. Enquanto às vezes o louvor, a pessoa perde-se um pouquinho porque está tão alegre a cantar. Quando nós adoramos a Deus, então é mesmo você falar com Deus. Por isso você fecha os seus olhos. E se você sabe cantar, então canta esta música para Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, o lugar santo, a alegria de todo o mundo. Grande é o Senhor em quem temos a vitória. Ela ajuda-nos contra o inimigo. A Ele nós nos rendemos. Jesus, bem alto teu nome queremos louvar. Senhor, te agradecemos pelo que por nós fizeste, e só no teu amor confiaremos, pois só tu és Deus eterno por toda a terra e oh Jesus, Jesus, bem alto teu nome queremos louvar. Senhor, te agradecemos pelo que por nós fizeste, e só no teu amor confiaremos, pois só tu és Deus eterno por toda a terra e por todo o céu. Glória a Deus. É mesmo muito importante nós estamos assim na presença de Deus.
E este é mesmo o meu conselho, que você, mesmo quando está sozinho em casa, quando não está com a televisão ligada, que você louva Deus. Quando você louva Deus, e se você, pronto, está com dificuldade a se louvar do nada, então nós temos muito material, CDs, assim, que você pode colocar esta música e você vai cantando junto. Entretanto, hoje nós temos um convidado, e o nosso convidado está aqui, pronto, já está aqui para entrar aqui em ação, então pronto, chega agora aqui. Então, temos aqui conosco o Bruno Passolongo. Pode chegar um pouquinho mais perto. Eu não mordo, por enquanto. Então, é Bruno Passolongo. Passolongo. Por que é Passolongo? Porque a gente tem a perna comprida. Ah, ok. Tô brincando. Está brincando, mas pronto, é isso, né? Alguém inventou esse nome, isso vem de algum lado. Alguém da sua família lá para trás inventou esse nome. E pronto, provavelmente uma perna longa. Pronto, é isso. Então, temos uma conversa aqui, né? Você tem um testemunho, alguma coisa que quer falar? Sim, eu tenho um testemunho. Sim. Eu nasci num lar cristão, Sim. então desde pequeno eu sempre ouvi falar de Jesus, estava envolvido nas coisas da igreja. E a gente conheceu a Igreja Maná e a gente começou a frequentar, então minha juventude toda foi envolvido com as coisas de Deus, na igreja e tudo mais. E aí chega uma certa altura, acho que na vida de todos os jovens, acontece isso de querer pensar o que eu vou fazer da vida, o que vai ser, né, do meu futuro, e começa a pensar, e eu ficava pensando dessa forma, e eu acabei me desviando o foco. Sim. Porque além do Sim, foco lá, ser lá Jesus... na escola e essas coisas, amigos, começa depois a falar essas outras coisas, né? Sim, começa a colocar coisas na cabeça, e eu começava a pensar, eu tenho que investir na área financeira, eu tenho que, né, procurar meios para ter um bom trabalho, para ter um... Né, e comecei a pensar dessa forma. Aí tem quantos anos? Tinha uns 17, 18 anos, okay. nessa fase. E aí foi onde eu me afastei da igreja. E aí eu comecei a dedicar em estudar e tudo mais. No início começou a dar certo. Então, nem ia à igreja ou só ia ao domingo? Só de domingo. Pronto, só, sim, esta só aquecer a cadeira. Sim, pronto, isso. Ok, é esta. E aí, né, o que aconteceu foi que eu tava... Calma, que eu perdi o fio da meada. Sim. Estudando, como estou estudando, até ia correr tudo bem. Isso. Sim. E aí tava indo bem, supostamente tava indo tudo bem, uma maravilha, olha, a vida com Deus. Supostamente, por que supostamente? Porque, calma que eu vou chegar Ah, ok, lá. tá bem. Ok, sim. Eu tenho calma, vou ter calma. Eu tô dando spoiler. Ok, tá bem. E aí, as coisas começaram a dar certo. Eu arranjei um emprego bom, um salário bom, comprei uma moto e as coisas estavam uma maravilha, tava tudo dando certo. E aí, eu pensei em comprar uma moto melhor, com mais potência. Eu pensei, mais barulho. Agora, mais potência, mais velocidade. Eu falei, agora tá tudo dando certo, tá tudo caminhando bem. E aí, aconteceu uma tragédia. Eu sofri um acidente de moto. Com da moto? Sim. Onde eu tive uma hemorragia interna e eu quase fui a óbito. No caso, quase faleci. Foi para o outro lado? Sim. Poxa, era sério então, né? Sim, foi muito séria. E aí foi até, pronto, os médicos me mandaram para casa, teve toda uma confusão lá, mas Deus cuidou. Porque minha mãe ia trabalhar, não ia, e aí ela acabou vendo que eu estava mal. Então Deus, nas pequenas coisas, Ele cuidou de mim, digamos assim. E aí... Então, mas estava no hospital ou lhe mandaram para casa? Me mandaram... Primeiro eu fui fazer a primeira consulta. Sim. Assim que acontece o acidente, vai para o hospital para ver se está tudo certo. Sim. E eles me mandaram para casa. Mas só que eu estava passando muito mal. Sim. Não conseguia Parecia ficar que em pé. estava bem, mas não estava. Estava por dentro, mas né? eu só queria dormir. Sim. Minha mãe, não, você tá diferente, você tá estranha. Mãe, né? Mãe sabe que o filho tá diferente. E aí eu tava muito mal. E aí minha mãe, vamos pro hospital, que ele não tá bem. E nesse dia ela tava de folga. Graças a Deus. E aí, pronto, fizeram o exame, viram que tinha uma hemorragia interna. E eu tive que abrir, tirar, estancar aquela hemorragia, costurar, né? O que rompeu lá dentro. Sim. E aí, depois foi o processo de recuperação, isso. Que aí é onde meu irmão, Breno, todo mundo deve conhecer, ele me ajudou. Eu não sei se conhece. Neste momento só estamos aqui com o Bruno, pronto, mas é mais velho, né? Sim. Pronto, está bem. O irmãozinho pequenino. Sim, pronto, ok. Aí o Breno, ele ficou firme na igreja e ele levou os livros de cura divina. E durante a noite eu lembro que ele ficava lá comigo e lia os livros. E eu fui me enchendo, porque eu não conseguia ler, eu não conseguia dar atenção para muita coisa. Porque eu estava cheio de anestesias e entubado e tudo mais. Meio assim. Tava meio groggy. Ah, ok, groggy. É esta palavra que eu estava a procurar, que eu não conheço. Ok. E aí, eu voltei para a igreja e as coisas começaram a dar certo.
comecei a, né? Então, ouvi o seu irmão ler a palavra, então você fica com essa Sim. ideia, eu acho que talvez eu tenho que voltar tenho para que- Deus. é. Pronto, é isso. Eu tava focando no lugar errado, Sim. meu lugar mesmo é os pés de Jesus, é servindo a Deus, colocando meus talentos em prol do evangelho, Sim. da obra de Deus. Então, E voltou aí, para a igreja com esta focada outra vez no lugar voltei para a certo. igreja, comecei a fazer os cursos Uhum. e tudo, e aí as coisas começaram a dar certo. Começava a arrumar um emprego aqui, outro ali, tipo freelance, Sim. né, para poder ir mantendo. E isso eu estava estudando. E conforme eu fui estudando, eu fui fazendo um curso, né, que eu queria ser mecânico de avião. E eu fiz o curso, passei, mas só que eu não arrumava emprego. E eu tava entregando o currículo para todo lado, e eu não sabia o que que era. Eu falava, meu, eu tô fazendo tudo certo. Tô servindo a Deus na igreja, tô cumprindo com os meus compromissos como cristão. Sim. E nada estava certo. E aí foi onde o pastor deu a oportunidade, né? E falou se eu queria ser missionário. E eu senti de Deus de ser missionário. Sentiu E logo agora, isto assim ou não? Sim. Ficou primeiro que é isso? Sim, ou não? na hora eu não queria muito. Ah, não, queria. Quando ele eu falou falei, primeiro... missionário e tal. Aí depois, conforme Deus foi tocando no meu coração, eu Sim. senti que as coisas não estavam dando certo, né? Sim. Por que que a primeira não queria muito? Eu não sabia o que que era, mas muito assim, missionário, eu vou ter que largar do meu curso que eu batalhei, estudei tanto para conseguir, Sim. então É fiquei uma mudança, naquela. né? É uma mudança. Sim, eu Pronto. tive que sacrificar o meu eu, digamos assim, porque Sim. eu queria trabalhar naquela área, Sim. gostava do que eu fazia. Então foi onde eu recebi o convite para estar aqui como missionário e eu tô aqui hoje. E depois Pra contar veio. o testemunho, sim. E foi assim que aconteceu. Sim. E agora? Agora está a gostar? Agora já Sim, sabe o que agora é eu- missionário? sim, é. Agora já sabe o que é missionário. Sim, Está pronto para gostando. fazer tudo, né? Sim. Pronto. Então que agora daí está a vier. tocar, está a falar. Amanhã tem uma igreja. Quem sabe? Está tudo, né? É isso mesmo, né? É isso Pronto. aqui. Então, você escolheu esta música. Por que é que escolheu esta música? Era tua senhora? Por quê? Assim, porque acho que quando eu retomei essa música, eu sentia que Deus estava... Eu sentia Deus me protegendo. E a letra fala muito disso, né? Tu, ó Senhor, Sim. és para mim como um escudo. Então, eu sentia que eu estava no caminho certo e que eu sentia uma confiança, né, de mim que eu estava no caminho certo. Então, por isso que essa música mexeu muito comigo e eu escolhi ela por isso. Sim, é muito bonita. Uma palavrinha que você quer dizer a esses jovens que talvez também estão um pouquinho desfocados? Sim. Estão ali. Sim. Então, vocês jovens, né, que estão, né, pronto, decidindo o que quer ser da vida, procure a Deus, procure uma direção do Espírito Santo para que vocês possam fazer a vontade dele, a chamada que Deus tem para a vida de vocês. Porque é só assim vocês vão ser felizes e vão conseguir dar muitos frutos e ser bem-sucedidos na vida. É isso mesmo. Muito obrigada. Nada Então, disso. pronto. Pode sentar, bem. fica para a próxima vez, depois falamos mais. Pronto, é isso. Já falou bem. Então, vamos então cantar esta música que diz mesmo isso. Tu, ó Senhor, és para mim um escudo. Tu, ó Senhor, és para mim o escudo, minha glória, minha rocha e salvação. Eu não temerei, eu não temerei. 10.000 à minha volta, pois és tu, Jesus, minha rocha e salvação. Oh, aleluia. Aleluia.
E hoje eu vou falar sobre a atitude, vitória, derrota. É um título só. É a nossa atitude que vai decidir se eu vou alcançar a vitória ou então vou viver uma vida derrotada. Então, a atitude, né, antes disso até vou lembrar que nós temos esse livro que diz Atitude. E esse livro é muito importante, fala coisas muito importantes mesmo. Então você arranja esse livro para encher o seu coração. A palavra de Deus é uma coisa tremenda. Quando entra no nosso coração, isso vai começar a crescer e vai começar a dar fruto, resultado na nossa vida. Então, arranja esse livro que temos em papel, também temos digital. E atitudes é o quê? Atitude, na verdade, a minha atitude é a maneira que eu reajo a alguma coisa. É a nossa reação às circunstâncias, alguma coisa que nos aconteça, alguém nos fez alguma coisa, ou então, às vezes, até a nossa atitude é quando acontece uma coisa a outra pessoa. Isto, às vezes, nos faz sentir de uma certa maneira. Às vezes, a pessoa fica com inveja, porque tudo de bom passa com esta pessoa, porque é que não passa por mim. Então, há muitas coisas que, na verdade, que acontecem à nossa volta, que depois vão dar em resultado uma atitude. Ele tem que tomar uma atitude. E é muito importante também quando nós falamos acerca da família, porque na família é que nós aprendemos isso. Uma criança que nunca aprenda a lidar com circunstâncias, que sempre tem, pronto, atitudes, que pronto, quer as coisas à sua maneira, na verdade ele não está a crescer. E se ele não é ensinado na família como ter uma boa atitude e não sempre querer as coisas da sua maneira, como lidar com circunstâncias, como fazer as coisas, então ele vai crescer, ele vai levar isso para o resto da sua vida. Então vemos, né, o que às vezes vemos essas pessoas que são adultos, às vezes têm muitos anos, e têm más atitudes, eles não sabem reagir, sempre reagem mal. São essa pessoa que a pessoa, pronto, não gosta muito de estar ao pé dessas pessoas. Porque esta pessoa, quer dizer, a pessoa até foge um pouquinho deles. E depois, com consequências, às vezes faz que esta pessoa diz, pois, está a ver, eu também não tenho amigas nenhum, ninguém gosta de mim. E a pessoa está nesta coisa, sempre a falar negativo, sempre a culpar todo mundo, culpar as outras pessoas. E isso muitas vezes acontece com uma atitude, quando uma pessoa tem uma má atitude, é que a pessoa culpa o mundo lá fora, culpa as outras pessoas, tudo é a culpa. Tudo é a razão porque ele não está feliz, porque ele não está a conseguir. Então, nós temos que saber, né, que nós temos que mudar a nossa atitude. Nós não podemos viver de qualquer jeito. E como que nós sabemos qual é a nossa atitude? Em primeiro lugar, pelos sentimentos. Alguma coisa acontece, o que é que você sente? Você sente, fica triste, fica zangada, irritada, vem assim, invejo, porque é que esta pessoa tem e eu não tenho. Ou você fica, puxa, então tudo me acontece. Então, em primeiro lugar, é um sentimento. Então, a pessoa fica sabendo, né? É o início. Não quer dizer que você automaticamente tem uma má atitude, mas dependendo do sentimento, você, na verdade, uma pessoa tem que tomar uma opção. Como é que eu vou reagir? Qual vai ser a minha atitude? Uma outra maneira que nós vemos, primeiro, os sentimentos, o que é que nós sentimos. Depois, em segundo lugar, são as palavras. A boca sempre fala do que o coração está cheio. Então, se eu estou cheio de inveja, se eu estou cheio quero retaliar uma certa pessoa, então se eu tenho isso no meu coração, e na verdade eu alimento isso, eu quero que isso aconteça, então mais cedo ou mais tarde isso vai sair da minha boca. Vai sair da minha boca porque a boca fala o que está no coração. Então, às vezes pelas nossas palavras que nós sabemos o que é que está no coração. A pessoa às vezes está ofendida com uma pessoa, né? Tem uma má atitude acerca de uma certa pessoa, uma certa situação. Então, se essa situação é mencionada, quase automaticamente a pessoa diz qualquer coisa, sai do coração. Pois, é sempre a mesma coisa, a mim também já me aconteceu. Então, sai daí porque está no coração. Então, sabemos que nós temos essa atitude. Também pelas ações. O que é que eu faço? Né?
uma certa pessoa, por exemplo, um colega, né? Ele recebe as coisas boas e você, pois, eu devia ter recebido esta promoção, isso devia ter acontecido a mim. Ou então na família, né? Acontece muito no meio dos irmãos. O irmão recebe uma coisa, mas eu não recebo, isso não é justo, né? E isso faz também que nós temos certas ações que já não fala com esta pessoa, já não gasta tanto tempo, já não gosta de estar com esta pessoa, porque no final da conta esta pessoa, pronto, recebeu uma coisa que ele devia ter recebido, a pessoa sente uma injustiça. E, na verdade, quando nós analisamos isso, são reações muito infantil, na verdade. E aí é importante que nós educamos os nossos filhos para ter uma boa atitude, para não deixar os nossos filhos ter uma atitude qualquer. E, claro, isso não é só ensinar, é viver. Porque muitas pessoas até tiram cursos, sabem muitas coisas, têm muito conhecimento, mas se eles têm uma má atitude, por causa das circunstâncias contra outras pessoas, na verdade, eles não vão ter sucesso na vida deles. Não vão ter. Por quê? Porque eles sabem muita coisa, mas depois, quando tem a ver com tratar com outras pessoas, eles não sabem. Tem essa má atitude, não sabe como lidar com uma pessoa que fala uma outra coisa, tem uma outra opinião. Então, quer dizer, isto vai estragar, na verdade, a vida deles. Então, a nossa atitude vai trazer vitória ou então derrota para a nossa vida. Vai mesmo. Não é lá fora. É tão fácil nós apontarmos os dedos para outra pessoa. Esta pessoa tem que mudar. Esta situação tem que mudar. Esta circunstância, este mundo tem que mudar. Aliás, tudo à minha volta tem que mudar. Só eu não preciso de mudar. Sabe? O mundo não vai mudar. O mundo não é justo. O sistema não é justo. Vai haver sempre injustiça. Vai sempre problemas. Sempre alguém lhe vai magoar. Sempre coisas vão acontecer. O mundo é assim. Então, uma pessoa que fica assim com essa má atitude, porque tudo de mal acontece, é sempre a mesma coisa, e nunca tem nada, não tem isto, não tem isto, e a pessoa, pronto, entra quase num parafuso. Uma pessoa assim, na verdade, ele culpa a circunstância, culpa outras pessoas, e lá dentro ele quer que lá fora muda. Porque se lá fora muda, as circunstâncias mudam, então eu vou ser feliz, eu vou alcançar os meus alvos, eu vou conseguir todas as coisas que eu quero. Mas lá fora não vai mudar. A mudança é aqui dentro, é dentro do meu coração. Então, nós temos que mudar. Cada um de nós tem que tomar essa decisão, eu vou mudar, porque as circunstâncias estão assim. E, na verdade, os sentimentos vêm a todas as pessoas. É lógico, porque os sentimentos, basicamente, acontecem, né? Alguém fica promovido ao seu lado, então você estava a contar com isso, então fica com estes sentimentos de inveja, eu que acredito nisso. Então, isso não é justo, é uma injustiça. Então, mas eu trabalhei tanto, fiz tantas coisas, ninguém dá conta do que é que eu fiz, e muitas vezes isto é quase automaticamente. Agora, é só um sentimento. Eu não preciso ser controlado por esse sentimento. Uma pessoa com má atitude, na verdade, ele se deixa controlar pelos sentimentos. Vem o sentimento, ele reage de acordo. Agora, uma pessoa que entende isso e que sabe que eu não preciso ser controlado pelos meus sentimentos. Eu não sou os meus sentimentos. Eu controlo os meus sentimentos. Então, a pessoa, em primeiro lugar, tem esses sentimentos, mas depois nós temos que tomar esta atitude. Eu não vou ser controlada por isso, eu vou mudar. Eu vou fazer coisas que eu sei que sempre funcionam. Sabe o que é que sempre funciona? É a palavra de Deus. As leis de Deus, os princípios de Deus sempre funcionam. E nós vemos, por exemplo, em 2 Coríntios 4, diz assim: não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que se não vê. Não olhe para as coisas que estão em sua volta. Não olhe para essas circunstâncias. Olhe antes para as coisas que não se vê. Porque os que se vê, tudo que nós vemos, na verdade, está sujeito à mudança. Como diz aqui, é temporais. E os que se não vê, essas são eternas. O que é eterna? São as promessas de Deus. É a maneira de viver à maneira de Deus. Isto é eterna e sempre funciona. Os princípios de Deus sempre funcionam. As leis de Deus sempre funcionam. É uma coisa eterna. Não tem a ver com ontem ou hoje. Não, vai funcionar. Funcionou ontem, vai funcionar hoje, vai funcionar amanhã. São leis de Deus que não estão limitadas por país, nem por idade. São leis que sempre funcionam para aquela pessoa que aplica esta lei, que ele faz esta lei. Sempre funciona. Agora, a pessoa, quando fica debaixo de um ataque, por dizer, desses sentimentos, a pessoa
tem que reconhecer em primeiro lugar. Eu estou debaixo de ataque, eu tenho que fazer qualquer coisa, porque senão isso vai tomar conta de mim. A pessoa fica a pensar nisso, a pessoa já nem consegue dormir bem, porque fica a noite toda a pensar isso e depois dorme um pouquinho, quando acorda logo fica a pensar nisso. Isso vai estragar a nossa vida, isso vai acabar o nosso. Isso, na verdade, isso vai dar derrota. Então, em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que eu tenho esse sentimento. Esse sentimento é real. Agora, eu tenho que mudar. Eu tenho que tomar a decisão, mas eu não quero isso, eu quero vencer isso, eu quero ultrapassar isso. Por que é que eu vou ficar com esse sentimento? Quer dizer, a outra pessoa também não tem culpa que ele foi promovida, né? Ele foi promovido, também fez um bom trabalho e o patrão escolheu isso, né? No meio dos irmãos. Uma recebeu uma coisa, a outra não, mas quer dizer, a vida é assim. E, na verdade, a vida na família é um treino para depois a vida lá fora. Então, nós temos que aprender a viver à maneira de Deus. Quando eu aprendo a viver à maneira de Deus, eu vou vencer. Porque Deus não está sujeito às circunstâncias. Os valores de Deus, tudo de Deus, é como que diz aqui em 2 Coríntios, é eterna. Sempre funciona. Funciona independente do que é que você sente ou não. E sabe uma coisa? Os sentimentos vão seguir. Se você toma uma decisão, eu vou mudar, eu não vou olhar para isso, eu vou olhar para uma outra coisa, eu não vou reagir desse jeito, eu não vou falar essas coisas, eu vou vencer, você vai vencer e os sentimentos vão seguir. Porque quando eu pratico a palavra, eu vou ter o resultado. Então, automaticamente o sentimento vem, porque no final, quer dizer, eu estava numa circunstância tão complicada, muito complicada, na sua família, né? No seu casamento, muito complicada, mas você decidiu fazer as coisas à maneira de Deus e agora você venceu. Então, o sentimento desse do passado foi ultrapassado, porque quer dizer, você já venceu. Se eu já venci, por que é que eu vou estar com esse sentimento? Já não vale a pena. Então, sentimento é uma coisa sujeita à mudança. Então, temos que entender isso. Então, só eu posso mudar a minha atitude. Não é outra pessoa que vai fazer. Tem a ver com a minha vontade própria. Eu tenho que decidir, eu vou mudar a minha atitude. Ou então eu fico aqui sentado, coitadinha de mim, tudo me acontece, sou uma coitadinha, vou aqui chorar e continuo a chorar e vou pedir uma oração ali, vou pedir uma oração esta, faz mais um pedido ali, porque pronto, é muito difícil, a vida é muito difícil, a vida é muito injusta, eu com a minha família, o meu casamento, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, é muito complicado, tudo muito complicado. Isto não vai resolver nada. O que é que isto vai fazer? Vai fazer absolutamente nada. É verdade? Sim. É verdade, mas eu não preciso viver isso. Isto é a realidade hoje, mas eu não preciso de viver nesta realidade. Esta é uma realidade sujeita à mudança. Então, eu tenho que olhar para onde? Eu tenho que olhar para a palavra de Deus. Eu tenho que fazer várias coisas. Em primeiro lugar, eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Tenho que colocar prioridades. Eu tenho que decidir de viver à maneira de Deus. Sabe? A Bíblia fala em Mateus 6, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, então tudo o resto nos vai ser acrescentado. Então, eu ponho então Deus em primeiro lugar. Porque se eu ponho Deus em primeiro lugar, tudo de bom me vai acrescentar. Agora é tudo uma caminhada de fé. Quer dizer que não acontece automaticamente. Quer dizer, acontece automaticamente, mas não acontece num instante. Demora algum tempinho. Então, eu tenho que decidir, eu vou para esse caminho. Eu estou a viver desse jeito, a minha maneira de ser, o meu caminho, mas eu não quero isso porque isto não me está a dar nada. Isto dá-me uma vida de derrota, isto é só problemas, só tristezas. Já tenho isto, estou aqui, não saio daqui. Você quer sair daí. Então, tem que mudar de caminho. Porque o caminho onde você está, toda coitadinha, toda a chorar, só eu, tudo me acontece, tudo isto, tudo lá para dentro, esta atitude toda, não vai levar lá nenhum. Você quer outro resultado. Para obter outro resultado, tem que mudar o caminho. E o caminho que vai dar resultado é o caminho de Deus. Quer dizer, é viver a maneira de Deus, o sistema de Deus, as leis de Deus. É gastar tempo com Deus. Para quê? A pessoa diz, gastar tempo com Deus. Não, eu já fiz lá, pronto, já fiz uma oraçãozinha, já fiz algumas coisas. Não, você tem que gastar tempo com Deus para quê? Para entender, saber o que é que Deus diz. Como é que Deus pensa? Para que nós entendamos como é que Deus é, qual é o seu sistema, quais são as leis de Deus, os princípios, que sempre funciona.
Porque tudo, quando nós conhecemos Deus, então nós ficamos a pensar a sua maneira de pensar, de fazer as coisas. Então, o caminho de Deus leva a sucesso, leva à vitória. Se nós entramos nesse caminho, que é o caminho de Deus, então nós vamos obter vitória. Nós vamos obter aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, temos de tomar essa decisão. Então, é uma mudança. É mesmo uma mudança. É uma mudança do caminho. Eu estou a fazer o meu caminho, a minha maneira de fazer. Eu agora vou fazer as coisas à maneira de Deus, o caminho de Deus. Então, eu tenho que gastar tempo com Deus. Porque senão, como é que eu vou saber? Não é só dizer, pronto, agora eu vou à igreja, agora vai tudo certo. Não, vou à igreja sim, mas eu tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir, ver o que é falado, ver o que Deus diz. Tenho que ler a Bíblia. Tenho que gastar tempo com Deus para saber como é que Ele pensa. E depois, também não é só isso. Eu também depois tenho que decidir de fazer o que Deus diz. Porque não vale a pena eu saber e não fazer. Jesus dá um exemplo em Mateus 7. Ele fala de 2 homens. Ele diz, uma constrói na areia, outra na rocha. E a diferença entre os dois é só um. Os dois ouviram a palavra. Os dois. Os dois sabiam qual era o caminho. Os dois sabiam qual era a maneira de Deus. Os dois sabiam. Só que uma praticou, fez, e outra não. Uma fica a saber, pronto, o caminho de Deus é para ali. E outra disse, sim, o caminho de Deus é para ali. Mas eu continuo aqui no meu. Só aquele que entra no caminho e que começa a viver a maneira de Deus, os princípios de Deus, só aquela pessoa vai vencer. Então, eu tenho que decidir fazer as coisas à maneira de Deus. Então, quais são algumas das leis? Por exemplo, é a lei de perdoar. Há pessoas que ficam com coisas lá dentro, quer dizer, não perdoa, porque eu tenho razão, eu acho que não devia ser assim, isto é demais. O meu patrão, o que é que isso ganha com isto? Você está na sua coisa que não sai daí. Uma pessoa que não perdoa fica ali num círculo, né, cada vez pior. Você quer sair daí? Perdoa. Faça as coisas à maneira de Deus, você vai obter vitória. Se você diz, não, tudo de mal sempre me acontece, é sempre a mesma coisa, o que é que sai da sua boca? A palavra diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, o que é que está a falar? Você está a falar morte, você está a falar problemas, você está a falar que tudo lhe aconteça, você está a falar todas estas coisas. Mas as nossas palavras são sementes. E você talvez já tenha ouvido isso. E você diz, pois, isto é verdade, mas sabe, é muito difícil, sabe, é complicada, sabe, eu não consigo fazer isso. Você tem que tomar a decisão. Quer continuar a viver fazendo a coisa ou quer mudar? Agora, mudança não é fácil. Mudança, nós temos que tomar a decisão, eu quero mudar, e a pessoa depois tem que mudar. Depois também é assim, como é que eu falei, a morte e a vida, né, estão no poder da língua, mas a boca fala do que o coração está cheia. E muitas vezes eu falo porque o meu coração está cheio de coisas que não devia estar lá. Se eu só estou a ver, né, só estou a assistir a novelas, todo este tipo de coisa, o que é que vai entrar no meu coração? Tudo acontece, isto é um desastre, esta enganou esta, isto é mentira, esquema, esta com os filhos também não deu certo, um problema atrás do outro, é doença, esta morreu. Quer dizer, se você enche o seu coração com isso vai estar no seu coração. E depois você vai começando a falar. No momento que começa a falar, porque a boca fala do que o coração está cheia, no momento que começa a falar, você está a semear. Está a semear, quer dizer, você está a lançar isso para o seu futuro. E isso vai ser o seu futuro. O pior é isso, né? Então, temos que pensar onde é que eu estou, quem é que eu sou, o que é que eu estou aqui a fazer, né? O que é que eu vivo, qual é a minha maneira, como é que eu faço as coisas, o que é que sai da minha boca. Porque se eu quero saber o que é que está no meu coração, o que é que sai da minha boca. E às vezes é mais fácil. Alguém menciona uma pessoa, né? Alguém menciona uma situação lá, sai da nossa boca. Então, no momento que sai, eu tenho que dizer, isto está no meu coração. Então eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. E sabe, não vale a pena nós enganarmos e pensar, não é bem assim. Porque também diz em 1 de João assim, se dizemos que não temos pecado, que estamos a fazer tudo certo, que nós nunca falhamos, enganamos a nós mesmos, não estou a enganar mais ninguém. Só você mesmo. Você está a enganar a si e está a semear, está a construir uma vida de derrota. Você nunca vai ter vitória na sua vida. A pessoa está a se enganar a si mesmo. Mas se uma pessoa confessa o pecado, quando a pessoa admite, eu estou errada, na verdade eu estou a fazer coisas que eu não devia fazer. Eu estou a encher o meu coração com coisas que não devia estar no meu coração.
Então, pede perdão a Deus, reconhece isso e sabe, Deus ele é fiel, ele é justo para perdoar. Às vezes a pessoa diz, já está tão mal, eu acho que Deus já não me quer perdoar, Deus deve estar muito chateado comigo. Sabe, este é o sistema de Deus, é a palavra de Deus, é uma lei, um princípio. Se eu peço perdão, se eu reconheço, eu estou errada, então reconheça, peça perdão, e quando a pessoa pede perdão, então Deus nos perdoa e Ele também vai estar ao nosso lado para nos ajudar, para então começar a viver desta outra maneira, no caminho de Deus. Então, entra no caminho de Deus, faça as coisas à maneira de Deus, tenha uma boa atitude. Então, a boa atitude é o quê? A boa atitude é, quando eu estou confrontado com problemas à minha volta, eu tomo a atitude de Deus. A má atitude está baseada em sentimentos e, na verdade, é a atitude do diabo. O diabo só vem para roubar, matar e destruir. É uma má atitude. A boa atitude é a maneira de reagir de Deus. Quando o ser humano, Adão e Eva, se viraram contra Deus, Deus teve qual atitude? Ele não disse, pronto, então, olha, fica para aí, já não quer saber de vocês. Não. Ele arranjou uma solução. Ele fez um plano de resgate. Então, esta atitude, nós temos que ter a atitude que Deus tem e aplicar isto na nossa vida. Então, quando nós vemos, vem esses sentimentos, vem essa atitude, depois sai da nossa boca e fazemos certas coisas ou já não fazemos, já que não fiquei promovida, então pronto, também, porque é que eu vou lá trabalhar? Também vou trabalhar menos, então vou sair também um pouquinho mais cedo, vou estar mais tempo ao telefone, vou mais vezes à casa de banho, vou gastar tempo ali, porque é que eu vou me esforçar tanto? Não, você vai semear, tudo que nós semeamos, nós vamos colher. Então, você vai semear as palavras certas e também as suas ações também são sementes. Seja fiel e faça as coisas à maneira de Deus. E quando nós fazemos as coisas à maneira de Deus, nós sempre vamos ter vitória, porque é o caminho de Deus. Então decida hoje, então cada pessoa tem que tomar essa decisão, decida de fazer as coisas à maneira de Deus e você vai ter vitória. Então a atitude, né? A sua atitude vai decidir e você vai tomar a atitude certa, fazer as coisas à maneira de Deus, então você vai ter vitória. Está nas suas mãos, está nas minhas mãos, está nas nossas mãos. Entretanto, nós agora vamos ver um clipe. E esse clipe também é interessante, também tem a ver com atitudes. E no momento que a pessoa toma a decisão de fazer a coisa à maneira de Deus, então ele vence. Vamos ver esse clipe. Mas isso então, mas o que essas pessoas estão me mandando essa hora? Papel aqui assim. Sou maluco o quê? Não, é um tipo. Essas pessoas estão me mandando isso de comida. Eu pagar esse dinheiro, tá maluco o quê? Essas pessoas não estão vendo. Não estão vendo que o Corolla está andando, Corolla aqui, o Corolla ali, todo mundo está não sabe o que vai fazer. Estão me fazendo eu pagar esse dinheiro. Esses são feiticeiros. Sim. Isso é um abuso. Então está tudo fechado. Corolla está aqui, Corolla está ali. Pessoas não estão a ver que o Corolla está lá todo lado. Está a pedir dinheiro assim. Não. Eu tribunei para vocês. Não pode. Amanhã de manhã, não, eu vou lá mesmo. Amanhã de manhã eu vou lá. Eu vou dar uma cabeçada. Nunca mais dar cabeçada. É verdade, eles vão me sentir. Fazer uma pessoa que a temperatura está a subir, a tensão da pessoa subir, está me cobrar esse dinheiro. Não, amanhã eu vou lá mesmo. Pô, essas pessoas estão bruxos aqui. Esses bruxos, a gente trata bem. Vou lhes ensinar a mandar fogo. Vou telefonar já aqui para a pastora. Vamos já orar para mandar fogo nessas pessoas. Isso é um abuso. Então eu, Tibolinho, esse tempo está todo fechado, vou pagar esse dinheiro. Não. Pastora, atende. Paulinho, tudo bem? Não, pastora, não está tudo bem, não. Não está. Estão a fazer essa confusão, então vocês estão me mandando pagar a conta. Essa hora. Não estou entendendo, peraí. Sim, pastora, o que eu estou a falar? Eles estão me mandando conta porque tem que pagar esse dinheiro. Essas pessoas são burras. Eu só quero fogo já, pastora. Manda fogo. Mas tio Bolinho, mandar fogo sim, mas no nosso verdadeiro inimigo. Neles também, eu estou a lhes ver, pastora. Esses também são bruxos. Então mandar essa coisa não tem que lhe pagar. Mandar fogo. Peraí, tio Bolinho. Sim. Peraí. Então uma pessoa, eu que estou a trabalhar, Então, eu sou tio Bolinho dizimista. tem um novo livro do apóstolo. Sim, tem, sim, senhora. Aquele 30, 60, temos sim. que fazer as coisas do jeito certo, né? Sim. Vamos fazer sim. bem. Ah, que bom, tem o livro. Então, tio Bolinho, eu recomendo que o senhor, então, comece a ler o livro. Sim, vou ler. Você já tem?
Sim, já tem aqui. Eu tenho aqui o livro novo, já está aqui no morador, ou já vai ler? As igrejas de financiamento dão 30, 60, 100 vezes tanto. Sim. Não, eu vou ler, pastor. Sim, Mas vai isso, ler. pessoal, é Olha, muito triste. Você Pastor, vai decidir honrar a Deus com os dízimos e ofertas. sim, vou honrar. E Vou depois... fazer. Sim. Não, vou mas fazer. lê tudo mais o máximo que você puder ler, né? Sim, vou fazer essa Aí, quando parte você mesmo. fizer a Vou sua começar já a ler parte, tudo. Tibolinho, Deus vai fazer a parte dele. Deus é fiel, Amém. Tibolinho. Sim, Deus é amém. fiel. Deus é Sim. bom. Sim, Fica tá bem. calmo, Tibolinho. Vou ficar assim. Deus vai te ajudar nessa situação. Tem que ajudar? Amém, Tibolinho? Sim, tem que me ajudar. Então, Tibolinho, vai lá, faz essas coisas todas e aí Sim. depois você me liga para falar o que aconteceu. Tá bem, eu vou Bom? ligar. Tá bem, Vamos ter pastor. testemunho, Tibolinho. Alegre-se, fica firme com Jesus. Sim, Tchau, tá bem, tchau. vou. Até mais, Tchau. Tibolinho. Tchau, Tchau, durma bem. pastor. Sim, tá bem, pastor. Esses tiveram sorte. Eu, se a pastora não tivesse me acalmado essa hora, essa manhã eles iam me sentir, né? Iam me sentir. Eu, Tibolinho, nunca que pode. Vou ler aqui o livro, vou ler. Meu Deus. Vamos aqui ler. Segredos de finanças. Sementes que dão 60, 30, 100. Vou ler. Obrigado. Vamos aqui ler. Milagre. Meu Deus, quando opera milagre, não vai nas pernas, pá. Deus, quando faz, quando vem. Tô te falando. O diabo tentou, não me conseguiu deixar falar na pastora. Boas notícias. Milagre, nosso Deus está operando. Alô, pastora? Oi, Tibolinha, tudo Sim, bem? tudo. Milagre, Deus já fez. Uau! Lê só o Glória livro, a Deus, pastora. Tibolinha. Sim, Deus naquele livro. Lê só. Lê. Sim, eu já li o livro, Muito bem. Tibolinha. Lê mais, Sim, pastora. por isso eu recomendei o livro, Tibolinha. Sim, senhor. Milagre Sim, Deus está Tibolinha, fazendo. agora você evangeliza as Sim. pessoas que você conhece. Vou mesmo, vou. Vou Tá sim, bom, senhora. tá bom. Vou Te vejo todo na mundo. igreja no domingo, Tibolinha. Se vou lá estar primeiro Sim, a vou pedir chegar. a irmã Josefina para reservar os Sim. livros para você. Pode me dar, pastor. Eu vou dar até no meu primo Pedro. Todo Bom, mundo ali Tibolinha. está a precisar. Sim, Tá Deus bom, é bom. Tibolinha. Sim, Deus é muito fiel. bom. É Sim. verdade. Tchau, É verdade. Tchau, Sim, Tibolinha. pastor. Tchau. Estou te falando, meu irmão. Deus quando opera, milagre. Tá brincando que o diabo tentou. Uou. Pisar Satanás, pisar Satanás, pisar. Tentou, não me conseguiu. Meu irmão, eu já adquiri. Tibolinho, já tá ali o meu. Lê também o teu, meu irmão. Para você também ter um milagre. Olha, Deus está operando. Ai, Deus me cuida. Então, muito giro este clipe. Entretanto, agora então vamos cantar uma música que diz olha para Jesus. É isto todos que nós temos de fazer assim, vamos vencer. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias. Olha para Jesus, olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus. Tira os olhos dos problemas, tira os olhos dos problemas, tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Então agora são horas de orar. Se você já fez o seu pedido de oração, então já vou orar. Se você ainda não fez, então ainda tem alguns minutos
para então mandar o seu pedido de oração, porque já vou orar. Só quero lembrar que nós temos vários livros, porque a primeira coisa que você precisa saber é saber como é que Deus pensa. Como é que Deus faz as coisas? Se você está com problema na área financeira, né? Temos esse livro que foi anunciado, 30, 60, 100. E também tem esse livro acerca de finanças. Se você está com problema na família, então temos o livro de família. Se está com outro tipo de problema, então tem a origem de problemas. Quer dizer, nós temos muitos livros com um propósito. E o propósito é este, que você fica a saber o que é que Deus acha, quais são os pensamentos de Deus, onde é que estamos num caminho que não é caminho de Deus, porque o caminho de Deus dá vitória. Se eu não estou no caminho de Deus, então há problemas. Se você está com problemas, então há alguma coisa na sua vida, você não está a fazer à maneira de Deus, que o diabo está lhe a atacar. Então, vamos cantar esta música e eu vou pedir, se você está com um problema para si ou para outra pessoa, então fala agora com Deus. Diga a Deus qual é este assunto. Derrama sobre mim o óleo da tua unção, óleo fresco do Espírito em meu. Glória a Deus. Eu agora quero orar para si, então você fecha os seus olhos e eu vou orar para si. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu traga todas essas pessoas diante do teu trono. Temos recebido todos esses pedidos de oração. E tu, Deus, tu sabes o que é que cada pessoa está a passar, cada família, qual é o problema e também qual é a solução. E eu peço, Espírito Santo, que tu agora mesmo derramas a tua unção, o teu poder sobrenatural sobre todas essas pessoas, essas famílias. Em nome de Jesus, eu ordeno que toda qualquer doença que seca pela raiz. Em nome de Jesus, eu ordeno que qualquer obra do diabo que é desfeito, nulificada, em nome de Jesus. Eu peço, Espírito Santo, que tu entres com o teu amor e a tua unção, o teu poder sobrenatural, agora mesmo. Aleluia. Sabe, Deus é bom. E você vai fazer agora o quê? Você vai agradecer a Deus. Vai agradecer por tudo que Deus está a fazer na sua vida, tudo que Ele já fez. Agora, se você é uma pessoa e até acredita em Deus, mas talvez você nem saiba se é salvo ou não. Sabe, a salvação não é só acreditar naquilo que Deus existe, que a Bíblia é verdade, mas é acreditar que Jesus veio a esta terra e Ele pagou o preço. Lá quando Ele foi à cruz, Ele pagou o preço que cada um de nós devíamos pagar. Nós estávamos ao caminho do inferno, mas Jesus pagou o preço. Pagou o preço, foi ao inferno, em nosso lugar, depois ressuscitou. E hoje em dia, qualquer pessoa que acredita nisso e que quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, esta pessoa é salva. Agora, isto em primeiro lugar é para todas as pessoas. A pessoa nunca pode dizer, não, eu acho que fiz muita coisa mal e Deus não me vai perdoar. Deus perdoa. Em primeiro lugar é isso. Mas em segundo lugar também é o seguinte, você tem que fazer esta oração. Porque todo aquele que o recebe é feito um filho de Deus. Então você tem que receber Jesus. Se você diz, eu quero fazer esta oração, eu quero fazer certeza da minha salvação, então vamos agora fazer esta oração. E vou pedir que você feche os seus olhos e que você pense em Jesus lá na cruz, onde Ele estava a sofrer para ti e para mim. E vamos fazer esta oração. Diga-se, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu naquela cruz para me salvar. Eu falhei, eu pequei, eu peço perdão e eu abro meu coração e eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Obrigado, que a partir de agora eu estou salvo. Ajude-me, guia a minha vida. Amém e amém. Se você fez esta oração, então liga para nós, para que nós podemos lhe dar mais alguns conselhos. Podemos dizer onde que nós temos igrejas, porque é importante que você comece a ir à igreja. Entretanto, vamos agora acabar este programa
Basta crer, você ouviu a palavra, isso transformou e vai transformar a sua vida. Vamos acabar com uma música que diz assim, eu tenho a fé. Até amanhã. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mas que vencedor.